No ar, os sons, as imagens, os movimentos, as pessoas e as cores de todas as artes. O Ministério da Cultura e o Grupo Curimbaba apresentam Da Cor da Cultura. Os matizes da arte, quais são? Amarelo, ouro e sol, céu, anil, temperos mil, da cor da cultura. Vermelho do sangue pulsante, preta a cor dos olhos seus, e as matas verdes também são da cor da cultura. O branco emoldurando reflete toda a graça da mistura. Mosaico de vida tem a tez da cor da cultura. Da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura. Dizem que ensinar é uma arte. O que dizer então daqueles que ensinam arte a outras pessoas? Seja música, dança, teatro. O Da Cor da Cultura hoje é uma homenagem simbólica. Aquele que dedica o seu talento, a sua vida, o seu tempo a ensinar a arte a outras pessoas. Seja de escola pública, seja em escolas particulares ou profissionais liberais. Vamos começar com o professor de guitarra Gelo Anderi. Uma boa aula para você, quer dizer, um bom programa para você. Quando comecei, eu fui fazer aula com o Dodô. Embaixo do Hotel Nacional tinha boate, não sei se você lembra disso, boate do Hotel Nacional. E ali funcionava aos fins de semana como boate, eles faziam karaokê e tal, e durante a semana o Dodô dava aula ali. E era assim, era engraçado que era um ambiente informal pra caramba, porque era uma boate. Então eu fazia aula com o Dodô sentado numa mesa de bar, né? Gostoso isso, e foi durante um ano. Tem uma coisa importante de falar, que nesse período a gente não tinha professor de guitarra, era professor de violão. E existia esse mito de que para você tocar guitarra você tinha que começar pelo violão, né? Eu acho que de certa forma isso era um caminho dos professores, né, de uma forma dos professores de violão, pegar os alunos de guitarra. E eles, na maior parte das vezes, não tinham informação de guitarra. Então, quando eu fui fazer aula com o Dodô, ele foi bem franco. Ele falou, sou um professor de violão, né, mas eu te ajudo, eu te direciono até onde der. Então, eu fiz um ano com o Dodô e depois eu fui para o conservatório. Na época do conservatório, eu fiz aula com o Alexandre Almeida. O Alexandre é um cara que estava na frente de todo mundo. Ele ia a São Paulo e fazia aula com três caras que ficaram super importantes no ensino da guitarra no país, que é Moser Mello, Vander Tafo e Faísca. Esses três caras, eles fundaram em São Paulo o IGT, que é o Instituto de Guitarra e Tecnologia, que depois veio a se tornar o que hoje a gente conhece como ENT, né, que é a Escola de Música e Tecnologia, que aí tem vários instrumentos e tal. As aulas com o Alexandre, eu pude ter contato direto com a guitarra. Aí ele trouxe informações técnicas do instrumento. E ali com o Alexandre no conservatório eu fiquei pouco tempo, eu acho que uns 5 meses. Posteriormente depois, lógico, eu fui fazer aula na casa dele por alguns períodos. Mas acho que um cara que me abriu a cabeça para música foi o Conrado. O Conrado, professor de violão. Com o Conrado eu aprendi música, não guitarra. Então eu aprendi a ler partitura com o Conrado, aprendi os fundamentos e tal. Então foi um cara também muito importante na minha formação. Mas a galera da minha geração, a gente não tinha acesso a YouTube, a gente não tinha acesso à internet. Então a gente desenvolveu percepção musical, né, de uma forma bacana. A gente já tocava em algumas bandinhas e tal, e estabelecia repertório. Nós vamos tocar tais músicas.
fiz faculdade de música, eu fiz licenciatura, que é voltada para o ensino, mas isso eu já fiz depois de tocar por muito tempo, né? Eu fiz mais para ampliar a questão da ideia de dar aulas, né? Acho que foi por aí. Mas formação musical é todo dia, né? Não para. Mas a questão do ensino, eu acho que como passar. Na minha área, a guitarra, ela não é um instrumento limitado. Primeiro que se encaixa em estilos musicais. E segundo que além do universo de aprender um instrumento, a guitarra depende de uma série de coisas, pedais, amplificadores, não é um instrumento acústico. Então você tem que plugar isso em algum lugar. E obviamente que isso, a cada amplificador que você pluga seu instrumento gera um som diferente, ou cada guitarra que você usa gera um som diferente, e o próprio instrumento tem chavinhas e controles que vão dar sons diferentes. Então, abordar o ensino da guitarra é super amplo, não está restrito a você vai aprender a tocar. Não, você vai aprender a ouvir música, ouvir um guitarrista, saber o que ele usou, tanto tecnicamente, como musicalmente, como em relação a equipamentos. Então é super amplo. E aí entra uma outra coisa que é importante, que acho que para quem dá aula tem que ter entrega, né? Não basta eu chegar e passar todas essas informações para o aluno, não é só isso que eu estou propondo. Eu estou propondo passar experiência musical, né? Como se portar em palco, como se portar dentro de estúdio, como você se portar se você for ser um professor, porque eu dou aula para muito aluno que virou professor ou que pretende virar professor. Então são vários tópicos que eu procuro abordar durante as aulas. Bom, o Gelo já é um amigo meu de muito tempo já, que a gente estuda, desde criança a gente estuda, e eu tenho o privilégio de ter aula com ele, que ele é um mestre na música, ele sabe muita coisa, eu estou aprendendo muito com ele. O Gelo, eu acho que ele é um exemplo de humildade, um exemplo de ser humano. Acho que eu não conseguia arranjar um professor melhor que ele para mim. Ele foi muito importante pelo quanto que eu evoluí na guitarra. Eu consegui agora montar uma bandinha para mim. O desafio de dar aula, eu acho que é o principal ponto, assim, é que todo dia tem informação nova na música. A música não para de abrir novas portas. Consequentemente, a gente, enquanto professor, e vou falar aí, enquanto professor, nem numa visão macro de enquanto músico, mas enquanto professor, você tem que se atualizar, você tem que saber o que está acontecendo, porque tem tendências novas no seu instrumento e na música de forma geral. Então o desafio é você estar atual, sempre, né? Se reciclando para poder passar novas informações. Então a gente lida o tempo todo com o velho, né? O presente e o que pode ser, né? A gente lida com essas coisas. O aluno, ele vem e te traz uma questão. E se às vezes você não tem aquela resposta instantânea, você pode construir essa resposta junto com o aluno. E esse bate-bola entre professor e aluno é super gratificante. Então a entrega no estudo ou a entrega no ensinar, né, tem que ser a mesma, né? A gente não pode desassociar uma coisa da outra. Estamos apresentando Da Cor da Cultura. Da cor da cultura, da cor da cultura,
cultura. A dança é uma das maiores expressões de equilíbrio do corpo e da mente. Foi nessa busca de equilíbrio e dança que em 1993 a professora Thelma Azevedo montou a Academia Equilíbrios. Nós vamos conversar com ela e saber um pouco sobre a magia de ensinar passos de diversos estilos às pessoas. Vamos bailar com a professora Thelma. Eu comecei fazendo aula com 9 anos e aí peguei gosto, que na verdade eu era uma criança super tímida, meia que assim, dificuldade de socialização, e minha mãe colocou eu no balé, né? E aí eu peguei gosto por aquilo e aí fiz no conservatório, né, em Pirassununga, que lá tem o curso técnico. Então, na verdade, foram 9 anos de formação para sair como bailarina de corpo de baile e depois mais 2 anos de especialização para sair como professora. Aí toda uma carga de um currículo oficializado pelo MEC, com aula de francês, folclore, dança, anatomia, história da dança, né? E aí os 2 anos de especialização era parte de estágio, de aprender como realmente, de forma didática, dar aula e ter a noção assim de como corrigir, de toda a parte técnica mesmo, né? E aí depois a dúvida entre a faculdade de dança ou a educação física, mas como na época a dança só tinha na Bahia, eu acabei pegando a educação física mesmo. Mas não me arrependi porque eu acho que eu abrangei um leque maior de possibilidades, ampliou, né, o leque de trabalho, assim. Então, em termos de nível superior, foi a Faculdade de Educação Física de São Carlos. Mas, na verdade, a gente não para nunca, porque formação nunca acaba, né? Então, aí fiz curso de extensão na Unicamp e cursos que pintam, que a gente vai sabendo, estilos novos que surgem, né? Desde uma dança circular sagrada, a várias outras linhas, a biodança, que você vai permeando e buscando outros caminhos para estar conhecendo. Mas nenhum desses outros estilos eu me aprofundei ainda espero conseguir. Mas em termos básicos é isso aí. Eu dou aula mais na área do balé clássico, o balé moderno, curto muito a praia da expressão corporal, né, da dança interior de cada um, então aí a gente viaja pela questão da percepção corporal, dessa área que busca mais também o lado criativo que cada um tem dentro de si, que precisa vir para fora, né? E a dança de salão, que eu também dou aula, e basicamente é isso. Agora, em termos do balé clássico, a minha preocupação no começo assim, da carreira foi muito com a questão infantil, porque o clássico ele é maravilhoso, ele dá uma consciência corporal fantástica, né? Só que eu percebia que era um pouco assim, fora da realidade do mundo infantil. Então era uma coisa que às vezes as crianças se sentiam, é uma idade que a criança quer brincar, quer pular, e aquilo, o clássico é mais quadradinho, né? Então a gente foi buscando o lado mais criativo, adaptar de forma lúdica. A hora da barra é uma hora séria que eles têm que aprender realmente que ali é uma coisa mais militar mesmo. Mas as duas, força bem, coloca o pé
âmbito geral, assim, acho que o desafio maior é a maior parte do pessoal sente na área da arte, acho que como um todo, que é sobreviver da profissão, né? Então, é um correr atrás do arroz com feijão no dia a dia. Então, assim, acho que o desafio principal é isso, você realmente viver daquilo que você gosta, acredita. Mas, num certo ponto, eu acho que vem melhorando com essas questões de políticas, de projetos, né? Nem sempre é fácil, também tem os perrenguinhos, mas eu acho que perto do que era na minha época de formação, vem melhorando e vem se abrindo mais leques. Mas o desafio é constante, porque infelizmente, assim, a nível de escolas públicas, né, tipo um conservatório, a gente aqui em Poços ou para a região não vejo assim, não tem com tanta frequência, né? E para se manter um espaço a nível particular não é fácil, porque o espaço da dança ele tem que ser um espaço amplo, né? Então sempre tem a manutenção dele, o aluguel dele não é fácil. Independente, assim, não só na nossa área aqui, mas até dentro desse plano que houve da dança, que a gente reuniu o pessoal da dança para trocar ideia, eu vejo que o pessoal do hip hop, que tem tido um crescente bacana na cidade também, carece do básico, que é o chão e o teto, é um espaço para poder fazer, né, exercitar e tá acontecendo. Então, assim, infelizmente são coisas básicas que se precisa e que é um desafio. Se todo mundo pudesse só fazer aquilo que gosta, mas na verdade a gente tem que dividir o tempo com correr atrás para estar podendo fazer acontecer, né? Então é um desafio, mas a gente enfrenta, né? Faz parte da caminhada. 8 e 1 e 2 e 3 e 4 e 5, 6. A Thelma é uma excelente professora, eu tenho uma admiração e um respeito muito grande por ela. Ela que sempre aprimorou meus passos, me dá sempre oportunidades para continuar crescendo na dança cada vez mais e sempre um carinho muito grande poder fazer aula com ela e compartilhar momentos incríveis. A Thelma é uma pessoa assim fantástica. Ela pra mim é como mãe, porque ela sempre me incentiva pra tudo, assim, quando eu penso que eu vou desistir, ela sempre tá, não, você consegue. Ela é muito guerreira, assim, ela passa por tanta coisa e tá de pé até hoje, de tudo que ela já passou aqui na academia. Eu amo ela, ela é fantástica. Estamos apresentando Da Cor da Cultura! Da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura, da cor da cultura. O Conservatório Musical Antônio Ferruccio Viviani é uma instituição de Poços de Caldas, que tem como mantenedora a Prefeitura Municipal de Poços de Caldas e ensina música de forma gratuita a centenas de pessoas. Para conhecer um pouco dessas histórias e dessas gerações que passaram pelo conservatório, nós vamos entrevistar dois professores de lá.
o mais antigo para contar um pouco dessa tradição e o mais novo para saber das suas expectativas e experiências. Um boletim musical aqui no Da Cor da Cultura. Comecei a estudar no conservatório, né? Na época aqui em Poços a gente tinha muito essa questão de surgir bandas, o pessoal acho que incentivado por essas coisas, então todo mundo começou a querer estudar, né? No conservatório naquela época já era uma referência nessa parte de você querer aprender música, né? Aí eu entrei para estudar, mas assim, sabe quando você não tem assim, você não vê na frente o que você vai querer, né? Era mais porque eu queria tocar um instrumento, que a família, a maioria de todos os músicos, meu pai é músico, meu avô também foi músico, meu tio músico, né? Aí surgiu esse interesse. Aí na época eu lembro bem que meu pai falou para mim, você algumas coisas sabe, mas eu acho que você precisa ler música, aprender e tal, então acho que o conservatório vai ser bacana para você. Aí ele me indicou um professor, né? Aí eu entrei no conservatório para aprender e dali foi. Comecei a estudar violão aqui em Poços com 12 anos, inclusive fui aluno do Max, que hoje é meu colega de trabalho aqui. Depois eu entrei na faculdade em 2006, né, em Campinas, na Unicamp, fiz bacharelado em música, fiz licenciatura. Depois fiz uma especialização em musicoterapia. Depois eu trabalhei um tempo como professor em escolas, como professor particular. Trabalhei também como professor na rede estadual do estado de São Paulo e em 2014 vim para cá para o conservatório. Na época tinha surgido um convite para mim entrar na orquestra sinfônica, né? E para isso, lógico, você teria que estudar mais, dedicar mais. Então foi aí que eu comecei a correr atrás de estudar bem mais, né? Fazer cursos e tudo mais para a formação cada vez ir melhorando, né? E nesse aspecto também o saxofone veio também, nesse sentido, né? E de lá para cá foi essas escolhas que a gente vai fazendo, né? De correr sempre atrás de coisas novas, né? Para poder estar acrescentando no trabalho que a gente faz, né? Tanto como professor quanto músico, né? Meu professor na época, ele ia parar de dar aula aqui em Poços, ele ia para São Paulo e precisava que alguém substituísse, né? Aí na época a diretora cogitou meu nome, falou, você não quer ficar no lugar? Ele falou, mas eu, professor, nunca tinha pensado nessa hipótese, né? Aí eu falei, você entra, começa a colocar você em cursos e prepara todo o caminho para que você possa, né, pegar esse novo desafio. Eu falei, vamos, né, vamos ver. E de lá para cá foi só alegria, eu gosto muito dessa profissão, né? São tantos anos dando aula, eu te paro para pensar, são 28 anos desde quando eu comecei a dar aula no conservatório. Bom, acho que o fato de ser professor foi uma junção tanto das minhas características pessoais quanto da necessidade de como as coisas foram se conduzindo. Enquanto músico eu nunca depositei todas as minhas fichas em somente tocar, né? Então eu acabei arrumando alguns alunos, acabei fazendo licenciatura, então foi um processo que acho que acabou acontecendo assim naturalmente. Eu gosto muito de estar com as pessoas, gosto de criança, então acho que aconteceu mais ou menos nessa linha. E hoje em dia eu trabalho assim com música popular, né? Mas através dos métodos que eu estudei, né? Das vivências que eu tive com educação musical, e procuro estar sempre me atualizando, criando ferramentas diferentes para trabalhar com os alunos. É por aí. Bom, ser um dos mais novos da casa aqui é uma coisa bastante interessante. Eu vim para uma instituição que eu julgo ser bastante grande, né? Nós temos mais de mil alunos. Eu, particularmente, tenho cerca de 40 alunos, então ensinar é também estar o tempo inteiro aprendendo, né? Então acho que essa troca é bastante rica aqui. E como eu disse, eu sou hoje colega de trabalho do meu ex-professor, fato que no começo foi bastante inusitado, mas é muito bacana além de poder estar convivendo com pessoas com muito mais experiência do que eu, estar sempre aprendendo com eles e poder juntar até os nossos alunos, né, produzir coisas juntos aqui também é muito bacana.
culturalmente era bacana o conservatório. Quando eu entrei, eu senti essa efervescência cultural, né? Nesse período também eu acho bacana, que eu acho que muita gente não viu, jamais acho que vai ver, a questão da cesta cultural que tinha no conservatório. Era um evento que a gente fazia lá, que o pessoal que estudava, ou mesmo professores que tocavam lá, reunia numa sexta-feira onde se tinha essa apresentação cultural. Então, o que tinha? Dança, teatro, né? Teatro também tinha aula de teatro, eu lembro. Os corais ensaiavam no conservatório. Então, você imagina como tinha uma evolução cultural muito grande nesse período, né? E aquilo vivia assim, né? Sempre, olha, vai ter isso aqui, ó, que bacana. Então, ficava aquela coisa, oh, vamos tocar? Vamos reunir, vamos fazer alguma coisa. Então, sempre tinha, quando tinha a cesta cultural, pelo que eu lembro que eu achava muito bacana, era isso. Então, um espaço cultural em que a pessoa mostrava o que, né, qual era o trabalho que ela estava desenvolvendo ali. Fosse aluno, fosse profissional, qualquer um ia ali e apresentava. Eu achava muito bacana. Esse período, né, que eu falei, eu acho que muitas pessoas, quem viu, né, teve a oportunidade de ver, eu acho que gostou muito desse período. E isso eu acho que eu sinto falta hoje, né? Porque o conservatório foi crescendo, assim, vamos dizer, foi melhorando a qualidade de ensino, né? Porque, como eu falei agora há pouco, a metodologia foi mudando, né? Então, ele veio crescendo muito, foi aumentando as aulas de instrumentos, os instrumentos que não tinham, né? Porque eram poucos instrumentos na época. Mas eu sinto que eu acho que o conservatório, ele seria legal se continuasse abrangendo toda essa parte, igual eu citei. Ter mais aulas de outras coisas, não só de música, né? Incluir, porque atualmente só tem desenho, parece, né? Mas eu falo, balé, é lógico que o espaço teria que ser outro, né? Um espaço bem maior. Porque naquela época a gente dava aula lá no espaço da URCA, o espaço era grande, né? Muito grande. Então essa foi a mudança. Eu acho que o que limitou muito o conservatório a crescer mais do que ele já é hoje é o espaço físico. Se o espaço físico fosse maior, eu tenho certeza que culturalmente também eu acho que manteria essa coisa que eu estava falando agora há pouco, né? Essa efervescência cultural que tinha, né? O Berac, para mim, ele é um professor que muitas vezes me incentiva, me dá muita ajuda nas horas que eu estou bem triste, assim, ajuda muita gente. Bom, acho que ser professor é um grande desafio, né? Pelo fato de ter que lidar com pessoas, ter que ter diferentes ferramentas, diferentes cartas na manga, né? Mas eu acho que é muito gratificante, como eu disse, acho que é uma troca muito rica. E eu acho que quem é professor tem alguma coisa de engajamento a mais, tem algo que vem de dentro. E eu acho que isso que motiva a gente para estar sempre trabalhando nesse sentido. Se você quer aprender um pouco mais sobre as lições que os nossos artistas aqui de Poços de Caldas nos dão, entre em contato com a gente no nosso canal do YouTube. Lá você vai ter a oportunidade de ver vários ensinamentos que nós aqui do Da Cor da Cultura tivemos a oportunidade de registrar. Até lá! Os matizes da arte, quais são? Amarelo, ouve sol, céu, anil, temperos mil, da cor da cultura. Vermelho do sangue pulsante, preta a cor dos olhos seus, e as matas verdes também são da cor da cultura. O branco emoldurando reflete toda a graça da mistura. Mosaico de vida tem a tez da cor da cultura.